A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas. Encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como... Queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de Pentateuco. Estamos estudando o Pentateuco, fazendo um resumo, um panorama, sobre o Pentateuco. E nós, nesta oportunidade, estaremos comentando o livro de Levítico, o livro da homilia, muitos chamam assim. Levítico é o livro que vai ensinar os filhos de Israel que saíram do cativeiro, visto que eles não conheciam as leis de Deus. Então ali estava recomendado para eles aprenderem. Então o livro de Levítico traz essa proposta, onde toda a ordem de culto, visto que eles estavam saindo de um costume pagão, então toda a ordem de culto, todo o costume de Deus para aquele povo, Então isso é Levítico propriamente dito, ok? Então nós estamos no terceiro livro, do Pentateuco. O tema desse livro vai explicar o seu título, que a palavra Levítico é uma forma latina do grego, que é designada, que significa acerca dos levitas, acerca dos levitas. Então nesse estudo sobre o livro de Levítico iremos aí conhecer um panorama geral deste importante livro do Pentateuco. Todo o conteúdo dos 5 livros são de fundamental importância. Um sequencia o outro, cada um na sua especificidade, mas um sequencia o outro, tá certo? Então nós estaremos, doravante, comentando e juntos aí a esse maravilhoso livro, Quando vamos trabalhar, sempre se pergunta, mas quem escreveu Levítico foi Moisés, conhecido por todos nós, foi Moisés que escreveu o livro de Levítico, e o seu tema principal é a história de Israel, e vem trazendo aí todo o conteúdo. O nome é derivado do nome da tribo de Levi, então o tema-chave aí é acesso à santidade, Então o tema vai explicar muito bem isso, porque ele vai trabalhar muito a proposta da santidade de Deus. E a palavra santo vai ocorrer 80 vezes no livro de Levítico, 80 vezes, Pega essa curiosidade aí, é importante. É um compêndio das leis divinas para os novos povos que tinham acabado de sair do cativeiro. Por isso foi necessário ter o Levítico. A personagem central é o sumo sacerdote, ok? E o tema central pode ser o pecado aproximando-se de um Deus santo, Então, esse livro ele vai trazer Deus como companheiro do povo hebreu, certo? E assim sucessivamente. Então, Levítico é um sistema de lei, dado para os sacerdotes levitas, sobre o qual vivia a nação hebraica. Tais leis, a maior parte, foram dadas lá no Monte Sinai, com condições e restrições e interpretações fornecidas através da peregrinação no deserto. Nós vamos ainda trabalhar números, onde vamos trabalhar muito essa questão do povo da peregrinação, tá certo? Os levitas, uma das 12 tribos, era separada para o serviço divino, Então, quando vamos trabalhar essa questão, essa proposta de Deus, nós vamos observar que eles tomaram aí, Deus tomou para ele fazer esse mistério no lugar dos primogênitos de Israel. Então Deus reclamou para si os primogênitos, reclamou para si os primogênitos dos homens e dos rebanhos. Então era sustentado aí dos dízimos, tinha 48 cidades, que compreendia aí o reino levítico e o pessoal que ocupava aí todo esse cargo. Isso vamos ver em Números, capítulo de número 35, versículo 7,
e Josué, capítulo de número 21, o versículo 19. Uma família de levitas, por exemplo, Arão e seus filhos, foram separados para o sacerdote. Os demais levitas tinham aí de ser assistente do sacerdote. Seu dever era cuidar e a remoção do tabernáculo, coloca e põe o tabernáculo, remove, guarda os materiais, enfim. Então, e daí por diante. Então, ele cuidava do templo e fazia o templo funcionar como os mestres, escribas, músicos, oficiais, juízes, conforme estabelecido por Davi, lá no capítulo de número 23 de 1 Crônicas, né? O livro de Levítico, ele vem trazendo, como disse, o aspecto da santidade de Deus, e para isso tem muitos sacrifícios, né? A vida para um acesso a Deus era por meio de sacrifício, a saber, o primeiro sacrifício é o holocausto, né? O holocausto, que significa expiação e consagração. O segundo sacrifício era a oblação, que significa ações de graças. Isso em Levítico capítulo 1, versículo 2 a 9, Levítico capítulo 2, versículo de 1 e 2, vem a oferta pelo pecado, que significa reconciliação, no capítulo 4, oferta pelas transgressões, que significa limpeza da culpa, em Levítico capítulo de número 26, capítulo 6, aliás, versículo 2 e 7, de 2 a 7, e a oferta da paz, que é o capítulo 7, versículo 11 a 15. Então, através dessa mediação sacerdotal, por meio de um sacerdote humano, no caso, nós vamos ver o seu chamado, sua limpeza, seus ornamentos, sua expiação, entendeu? Os exemplos de vidas e assim sucessivamente. As leis especiais que governam Israel era quanto ao alimento, quanto à limpeza, higiene, costumes morais, todas enfatizam a pureza da vida como condição para obter o favor divino, ou seja, a santidade está sempre em pauta no livro de Levítico, ok? Então, quando trabalha a pureza dos sacerdotes, nós vamos ter que também observar o capítulo 21 e o capítulo 22, ok? Do livro de Levítico. Depois estaremos falando sobre as 5 festas e as particularidades que agrega dentro desse livro, ok? Desse livro que é de fundamental importância para o Pentateuco e, por que não dizer, para nós outros. Por que não dizer isso, né? Para nós. Então, Levítico, a palavra, ele, como eu já disse, é o terceiro livro da Bíblia, não é? Vem desde a palavra hebraica para Levítico, ela denota que deixa eu me ver aqui, ela vem a palavra Levítico aí, ela praticamente é traduzida como ele chamou, né? E ele chamou. É usado o título pelos judeus assim também, descreviam o Levítico para designações de tais como as leis e os sacerdotes. Então é um compêndio de leis sacerdotais, então, que também é conhecido como os leis do sacerdote, o livro do sacerdote ou a leis das ofertas, certo? Então vamos ter que trabalhar essas propostas inseridas aí, contextualizada no livro de Levítico, não é? E assim sucessivamente. Então esse escopo é interessante. Ronald Harris vai trazer uma informação muito interessante com respeito a esse livro, não é? Então, na Bíblia hebraica, ele aparece assim. Na versão grega do Antigo Testamento, é chamada de Leviticon, ou Leviticon, né, que é a respeito dos levitas. Na versão Vulgata, uma versão da latina antiga, que traduzia a palavra grega de liber, levítico, ou seja, a frase liber levítico, da qual derivou o título da Bíblia em português, que é Levítico, embora ocupe muito mais que os deveres dos sacerdotes, né, apresenta isso. Então vamos ver isso também em Hebreus capítulo 7, no seu versículo 11, né, e assim sucessivamente. Então esse aí é um escopo introdutório do livro de Levítico. Levítico basicamente é o regulamento, é o manual e regulamento dos procedimentos sacerdotais. É natural que apenas elementos puramente históricos fosse subordinado a todas as considerações ritualísticas e legais exposta por Deus e proposta pelo sacerdote, não é?
e assim sucessivamente. Então, todos os sistemas sacrificiais, procedimentos, e fica claro aí as ações acerca da estreita conexão histórica entre Gênesis, Êxodo e Números, ou especificamente Gênesis e Êxodo, ou Êxodo e Números no caso. Por essas razões, o estilo levítico está ligado aí a Êxodo 20 até o Êxodo 40, né, quando ele vai fazer a afirmação. O povo estava saindo do Egito, como eu já disse, então foi dada lá no Monte Sinai a legislação contida no livro de Levítico, né, que foi revelada por Deus a Moisés. As tribos de Israel tinham entrado aí em um relacionamento especial com Deus, então eles precisavam desse regulamento para poder reaprender e deixar todos os maus hábitos e costumes dentro desse que tinha aprendido no Egito, né? Então Levítico é também um livro dedicado à adoração a Deus pelo seu povo resgatado, né? Como eu já estou trabalhando isso. Então as palavras de santidade e sacrifício, elas aparecem constantemente aí, né? A Bíblia hebraica ela é chamada aí pela primeira vez de ele chamou. O título Levítico é extraído da Septuaginta, que se baseia no nome de Levi, que foi um dos 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel, capítulo 46, no seu versículo 1 até o versículo 27. Então o vocábulo do sacrifício permeia o livro e as palavras sacerdote, sacrifício, sangue, oferta ocorre com muita frequência, né? E Kodesh, que é traduzido por santidade, né? Ou santo, vai aparecer cerca de 150 vezes no livro de Levítico. Ok? Essas observações é importante. Quem tem a Bíblia de estudo Scofield, que foi a primeira Bíblia de estudo aqui no Brasil com mais notabilidade, que foi inserida aqui, chegou aqui em 1909, não é? Então vai ter um escopo interessante dessas questões aqui que ele colocou dentro no início do livro, essas informações muito interessantes. Então observe que vai ver repetido, sereis santos porque eu sou santo. Isso vai acontecer constantemente. Então Levítico pode ser dividido primeiro as ofertas, segundo a consagração de Arão e seus filhos, terceiro as leis referentes à pureza e santidade, quarto o dia da expiação, quinto leis regulamentares, lei e relacionamentos pessoais do povo resgatado, sexto leis e regulamentos regulamentando o sacerdote, e as 7 grandes festas aí do calendário hebreu, né? E também que nós vamos ver no número 7, essas características, são 7 características aí, que foi as leis adicionais, promessas e advertência, né? O livro de Levítico, ele é datado, escrito por Moisés, o tema dele é a santidade, e ele vem com a datação de 1450 a 1410 a.C., não é? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver a primeira oferta aí, oferta queimada, um tipo de Cristo, oferecido sem mácula. Vamos ver as criaturas aceitáveis para o sacrifício, que são 5, né? São os novilhos, o boi, o tipo de Cristo, como os servos pacientes, obediente, a ovelha, que é o cordeiro, no caso, o cabrito, né? E nós vamos ver isso aí, e também vamos ver esses animais interessantes. O cabrito, quando se era usado oficialmente, né? Então aquele que não conheceu o pecado aponta para essa questão, não é? E a quarta, nós vamos ver também aí, muito importante, muito interessante aqui, nós vamos ver aí as criaturas aceitáveis, que são 5 que eu falei, novilho, né? Ovelha, cabrito, não é isso? E a rola e a pomba, não é? Então esses animais, eles aparecem com frequência para o sacrifício, tá certo? Então assim é o escopo do livro de Levítico, que vai nos apresentando aí de forma muito contundente essas nomenclaturas e essas criaturas, ou melhor, exposta aqui no livro. Data e autoria, né?
A autoria a gente já disse que é Moisés, a data eu falei que compreende de 1450 a 1410, né? Então, mas como eu sempre digo, a data nunca é precisa, visto devido a longevidade dos dias, do tempo, não é? que se data isso aí. Então, além de existir algumas características acerca da designação do livro, cujo significado é acerca dos levitas, né? Desse estudo, então nós vamos compreender isso, que existem algumas críticas acerca da autoria mosaica do Levítico, consequentemente do Pentateuco também. Isso já falamos em outros vídeos da série, né? Mas nenhuma delas conta aí com qualquer advertência, ou evidência, aliás, que realmente nos traga alguma firmeza, né? Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, não é possível determinar a exatidão e a data de que foi escrito o livro, né? Tem essas imprecisões, conforme eu digo sempre, né? Mas registra muito acontecimento que se deram lá no Monte Sinai. É provável que Moisés tenha, pelo menos, começado a compilação naquela mesma época. Dessa forma, o livro de Levítico ter sido já a primeira sessão da geração do Pentateuco, ou da geração do Êxodo, né? Então, alguns estudiosos também vai sugerir que Moisés tenha concluído a redação do livro somente em um segundo momento, quando já estavam em Moabe, né? Então, são possibilidades e alguns questionamentos que se faz dentro do meio da crítica textual, ok? Assim, entre os destinatários originários do livro, estavam aí desde os israelitas leigos até os levitas responsáveis pelo culto em Israel, considerando que as características normalmente aceito aí escrito de 1450, conforme eu disse, a 1410. Tem escritores que colocam 1446 a 1406 antes de Cristo, né? Então, precisamos ver isso aí. Então, o tema do livro, conforme eu já disse, fica claro que está ligado aí à questão da santidade divina, né? E Levítico capítulo 11, versículo 45, né? Então, o propósito primário do livro foi inserir os israelitas como se eles deveriam ser uma nação santa, diferente diante do Senhor, sendo um povo escolhido de Deus, né? Então, eles tinham que trabalhar dentro da vontade e da visão de Deus, né? Deus, ele ressalta a aliança ao invés de julgamento, né? Então Deus informou para eles que haveria ali, tinha uma aliança ali. Então não deu julgamento, não deu juízo no primeiro momento. Ele trouxe, lembrando do povo a aliança que ele havia feito, não é? Então isso é um fator importante, porque o povo de Israel trabalharia dentro de uma premissa de santidade diante de Deus, ok? Então vários comentaristas vai trabalhar bem essa proposta. Julian House vai trazer também uma propositura sobre isso, importante, né? E assim sucessivamente. Dentro desse contexto, nós temos o esboço do livro de Levítico, que no caso, pode ser dividido aí em 4 grandes partes. Eu já trouxe uma parte dos esboços, mas nunca é demais lembrar. A primeira parte trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. Capítulo 1, versículo de número 1 a 7, até o versículo 38, né? O livro de Levítico traz aí explicações detalhadas sobre os israelitas, que deveria oferecer o seu sacrifício diante de Deus. Então essa seção pontua aí vários sacrifícios da religião judaica, sacrifício esse que eu já falei logo no início do vídeo aí. A segunda parte vai falar acerca da ordenação do sacerdote, lá em Levítico capítulo 8, versículo de 1 a 10 e versículo 20. Então essa seção vai explicar a origem e a ordem dos sacerdotes de Israel. Moisés aparece aí primeiramente dando início às cerimônias, que depois foram completadas por Arão e seus filhos, os primeiros sacerdotes. Essa parte aí também traz uma advertência muito séria acerca da violação dessas ordenanças, mostrando o julgamento sobre o filho de Israel. Todavia, não existe amor sem juízo, principalmente quando se trata de Deus. Tem o amor
e tem o juízo. O juízo não é castigo, o juízo seria a responsabilidade. Você só é castigado se houver irresponsabilidade. Mas se cumprir o mandato do Senhor, você será livre do juízo. Né? Então a primeira parte trata acerca do regulamento sacerdotal, a segunda parte vai falar acerca da ordenação sacerdotal, e a terceira parte vai se concentrar na questão da limpeza, né? da limpeza espiritual. Essa seção descreve detalhadamente como se identifica, né? E se trata a impureza que tinha implicações nos rituais. A quarta parte e última que nós focamos aqui vai trabalhar o tema da santidade da vida prática de Israel, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 27, até o versículo 34, certo? Então essa seção é bastante específica e traz uma série de prescrições acerca do sacrifício, dos alimentos, do comportamento sexual, do relacionamento para com Deus e com o próximo, e dos dias sagrados e da aplicação das leis penais, né? Então há uma importância muito grande no livro de Levítico, né? Então o livro de Levítico é essencial para que possamos compreender tudo que envolvia a adoração de Israel no Antigo Testamento. A forma como que o livro descreve os detalhes da cerimônia verotestamentária auxilia no entendimento de alguns significados particulares rituais que são estranhos ao leitor moderno. Além disso, o livro de Levítico ele revela conceitos pressupostos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. Então, Levítico mostra a realidade da pecaminosidade humana frente aí à santidade do Senhor, nosso Deus. Então, é a necessidade da expiação pelo pecado, através da oferta do sacrifício, né? Então, o Levítico, ao mesmo tempo, ele traz aí também ele revela a misericórdia e a graça da soberania e revela a misericórdia e a graça soberana de Deus, né? Tudo isso lança luz aí sobre a interpretação do verdadeiro significado da obra redentora de Cristo Jesus, né? Os sacrifícios, por exemplo, eram apenas temporários e serviriam para apontar para o sacrifício perfeito, eficaz e permanente, que era o sacrifício de Cristo nosso Senhor. Ele deu a sua própria vida pelos homens, conforme está escrito no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, que João escreveu, e Hebreus capítulo 9, verso de número 10, verso 15, aliás, e o capítulo 10, versículo número 11. Então o livro de Levítico também enfatiza que Deus é santo, que habita no meio do seu povo e que exige santidade. Então essa verdade é revelada aí de forma máxima na realidade da encarnação do Filho de Deus. Ele é o Emanuel, enfim, ele aponta para a pessoa do Senhor, nosso Deus, também para a pessoa do Espírito Santo, que habita com o seu povo. Então essas recomendações e essas observações é importante notar. Então o livro de Levítico ele também destaca aí a importância do ministério sacerdotal de Cristo, não é? O mesmo livro também ele vai indicar imperfeições dos sacerdotes levíticos ao demonstrar o pecado da casa de Arão, não é? Então no Novo Testamento ele apresenta Cristo como sendo o sumo sacerdote perfeito e eterno, que ministra no tabernáculo terreno, que é os nossos corações, né? Então, partindo desse pressuposto, nós podemos observar a importância do livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro de fundamental importância para o segmento cristão, não só para os judeus, mas para o segmento cristão no contexto geral, né? Porque vai trabalhar a questão da santidade de Deus. Isso é muito importante porque nós chegamos a uma conclusão de que toda a evidência da teologia levítica ou do livro de Levítico, ela aponta para o sacrifício soberano de Cristo Jesus, ok? Eu falava no início do vídeo que eu ia falar sobre as 5 festas, então vamos lá. A primeira festa é a festa da Páscoa, que começaram no dia 14 de abril, vamos ver no capítulo 23, versículo 5 de Levítico, e em comemoração lá no Êxodo, né, nós vamos era a comemoração do Êxodo da saída, não é? Depois tem a festa do Pentecoste,
que é a festa das semanas, no 6º dia de julho, né? A comemoração foi da promulgação da lei, no capítulo 23, versículo 15. Depois nós vamos ver a festa das trombetas, né? Que era datada no 1º dia de outubro. 1º de outubro era a festa das trombetas, capítulo 23, versículo 23 a 25 de Levítico. Depois temos a festa do dia da expiação, que era o 10º dia de outubro. Os sacerdotes entravam no lugar santíssimo e fazia expiação pelos pecados de todo o povo. Capítulo 16 e capítulo 23 vai nortear essa demanda, essa temática, ok? E quinta, falei de 5 festas, então a festa dos tabernáculos, que começava no 15º dia de outubro, e a comemoração no deserto era agradecida a Deus pela colheita, né? Então depois nós vamos ver as leis e instruções gerais que Deus estabelece ao povo, a saber, o ano sabático, um ano que em cada 7 anos a terra era deixada sem cultivo, ou seja, não se mexia na terra. Depois temos o ano do jubileu, que também era um ano que cada 50 era designado para os escravos fossem libertos, né, as dívidas fossem perdoadas e uma restrição geral tivesse lugar, e assim sucessivamente. Então, a terceira lei é as condições para as bênçãos e advertências acerca do castigo. A quarta lei era a lei dos votos, capítulo 27 do livro de Levítico. Então, o Levítico foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores foram os sacerdotes, né, onde Deus usou, e onde Deus, por meio do seu sangue, é expiador e para expor o padrão divino de vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Nós temos, basicamente, no seu total geral, 4 características que assinalam aí a importância do livro de Levítico. Vamos lá. Levítico traz a revelação divina, no sentido da palavra direta da parte de Deus. Levítico é o livro da instrução detalhada sobre diversos sacrifícios e expiação vicária. O livro também, terceiro, o capítulo 16 é a principal da Bíblia, que no detalhamento do dia da expiação, ou seja, capítulo 16 de Levítico. E quarto, Levítico ressalta também o fato de que o povo de Israel deveria cumprir sua vocação sacerdotal, vivendo em pureza moral e espiritual, separado de outras nações e obediente ao Senhor Deus, né? Então, esse aí é um resumo, um escopo resumido do livro de Levítico. Quando vamos tratar essa questão de ofertas no livro de Levítico, nós vamos ter bastante tipologia relacionada a essa questão, né? Gordon Venham, ele declara que a santidade característica ao próprio Deus e tudo que pertence a ele. Então a santidade é intrinsecamente o caráter de Deus, portanto ele ordena: seja santo porque eu sou santo, né? Deus é retratado como um ser santo, né? E que está aí, que está sempre presente na vida cotidiana do seu povo. Então a santidade e a pureza são os principais temas do livro de Levítico. É um livro que tem informações sobejas para nós outros, né? Nós vamos ver aqui, então, nós vamos ver que no Antigo Testamento a palavra sangue aparece aí 88 vezes em Levítico, lembrando que o povo da gravidade do pecado apontado para ser o sacrifício final, que é o Cristo, né? Então o propósito do livro de Levítico é assinalar o povo de Israel e andar em santidade prática, ou seja, não só falar, mas praticar a santidade. Esse é o livro de Levítico. Então, necessariamente, era a posição da nação eleita, redimida, regenerada, né? A nação santa. Então, é isso que Deus pedia do seu povo. Então, o livro de Levítico, ele retoma de onde Êxodo parou. Deus revelou o conteúdo de Levítico a Moisés, depois da renovação da aliança mosaica, que acontece no capítulo 32 até o capítulo 34. E por isso,
vinha habitar no tabernáculo, ou seja, ele tabernacula no homem porque ele habita no homem, entendeu? Então, ele não tem morada permanente, é no homem, então por isso ele tabernacula conosco, ok? É o que está escrito aqui no texto. O autor, nós já dissemos que foi Moisés. O acesso à estrutura desse livro trabalha a santidade, as leis de sacrifício, o sacerdote, o caminho da santificação, as leis da pureza, o dia da expiação e o código de santidade. O livro de Levítico também trata de uma temática interessante chamada santificação progressiva, que é a diferenciação das nações vizinhas. Um dia está, outro dia não está, um dia outro dia não. No livro de Levítico, Deus estabelece a obediência. Desta forma, o livro trabalha aí a santificação progressiva, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que essa santificação progressiva, ela norteia o homem ao longo da sua vida, não é? Ao longo da sua vida. Então, como trabalhamos aqui sobre as ofertas, o holocausto e tal, e o que proporia Deus e qual era o objetivo de Deus para trabalhar em cima dessa proposta, não é? Sobre a santidade. O código da santidade, no capítulo 17, versículo 27, é a obediência. Moisés incentiva a santificação e a separação nacional do povo por meio da obediência, obediência ao Senhor, obediência à sua palavra. Glória a Deus. Então a nação podia experimentar aí a obediência santificada e apresentada diante do Senhor. Então regulamentada para adorar, não é? Isso era datado no sábado, né? Então a celebrar várias festas que relembrava a relação da aliança com ele, né? Então Moisés começou a enumerar as 7 festas religiosas daqueles dias. Incluía a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias ou Pentecoste, as trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. As primícias, 4 festas acontecem na primavera, que é a Páscoa, o Pessá, lembrando do livramento do povo saindo do Egito. A festa dos pães asmos, que é Matzahot, era a comemoração da separação da nação do Egito. As festas da primícia era Bicurim, louvavam a Deus pelas primeiras colheitas, né? E na expectativa da safra, o Pentecoste é Shavuot, né? Shavuot que era marcada aí pela presença maciça de Deus, né? Era marcada pela colheita de trigo e, enfim, Deus trabalhava de uma forma espetacular, né? E nós vamos ver aí. Poderemos também trabalhar aqui a questão dos sacerdotes no Antigo Testamento, mas vamos deixar para um outro vídeo, para não ficar muito longo, tá certo? Que Deus abençoe todos, espero poder ter ajudado e que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida. Nossa próxima aula será sobre números, né? Mas podemos dar uma pincelada sobre os sacerdotes do Antigo Testamento e também as festas que eu relacionei aqui, e o seu significado e o que era oferecido naqueles dias. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar a vida. Deus abençoe a todos. Se você gostou, dê o seu like para nos ajudar, né, para o canal crescer. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários. Se quiser perguntar, fique à vontade. Deus abençoe. Aqui é o nosso espaço, o meu, o seu, o nosso espaço. Canal Rascunho Teológico. Um abraço a todos vocês.